Oi, pessoal! Estamos aqui de volta para a gente dar continuidade à nossa aula sobre distúrbios do crescimento e da diferenciação celular e adaptações celulares. Então, essa é a aula 2. A aula 1 está aí no canal. Se você não assistiu ainda, você volta lá, porque essa aqui é uma continuação. Então, a gente vai caminhar no nosso assunto hoje para terminar, tá bom? Mentira, a gente não vai terminar nessa aula agora, tá? A gente vai falar de alguns distúrbios e alguns processos adaptativos, só que a gente só vai terminar com uma próxima aula, que é a aula dos acúmulos e calcificações, acúmulos celulares patológicos e calcificações patológicas, porque senão ela vai ficar comprida demais, tá bom? Mas bora começar, que se a gente começar, a gente não termina nunca, não é verdade? Até agora, você já acompanhou comigo na primeira aula, nós temos falado sobre os distúrbios que acontecem devido a problemas na proliferação celular, seja por um excesso de mitoses ou porque não tem mitose acontecendo de forma normal, né? Então, seja por diminuição no ritmo de proliferação celular, levando à ausência de um órgão ou a diminuição do tamanho dele, agenesia, aplasia e hipoplasia, ou por aumento na proliferação celular, controlada, tá bom? Não é uma proliferação celular autônoma, dando origem a órgãos supranumerários e a fenômenos hiperplásicos. Agora, nós vamos falar um pouco sobre algumas situações clínicas em que há aumento ou diminuição no número de células. Ou, perdão, no tamanho das células. De novo, recapitulando, volta. Agora, a gente vai falar um pouco sobre algumas situações clínico-patológicas em que vai haver aumento ou diminuição do volume, do tamanho da célula, estando muitas vezes relacionado ao aumento ou à diminuição da carga de trabalho sobre ela. Então, o primeiro conteúdo da nossa agenda de hoje é distúrbios de tamanho, de volume, que são processos geralmente adaptativos relacionados com o aumento ou diminuição de carga de trabalho, só que pode estar também relacionado a problemas hormonais, que a gente também vai ver alguns exemplos. A gente vai começar falando sobre a atrofia, que também pode ser chamado de hipotrofia, é a mesma coisa. A atrofia consiste, então, na redução quantitativa dos componentes estruturais e das funções celulares, resultando em diminuição do volume das células e do órgão atingido. Preste bem atenção. Nós estamos aqui diante de um fenômeno em que há a diminuição de todos os conteúdos celulares, de massa citoplasmática, de quantidade de organelas, fazendo com que a célula toda atinja um novo estado de equilíbrio funcional. As funções celulares também são diminuídas. Os mecanismos bioquímicos subjacentes a esse fenômeno são a diminuição do anabolismo, a diminuição dos processos construtivos da célula, da síntese proteica e o aumento do catabolismo, da degradação dos próprios constituintes celulares. Isto é, temos então um desequilíbrio entre a síntese e a degradação de proteínas, predominando quem? A degradação, o catabolismo, com consequente diminuição dos constituintes celulares, resultando na diminuição do volume da célula, e se for de várias células, do tecido e do órgão possivelmente. As células atrofiadas, elas reduzem o seu consumo de oxigênio e outras funções celulares, diminuindo o número e o tamanho de suas organelas e de outras estruturas. Olha aqui essa ilustração. A gente tem células normais, vamos dizer que isso aqui é um epitélio, tá? Com uma única camada, com essa forma aqui, a célula tem essa forma. E aqui é um epitélio atrofiado. Todas as células estão exibindo o quê? Um volume menor, tá bom? Então, isso aqui é o fenômeno da atrofia. Na atrofia, a degradação dos componentes celulares, ela se dá principalmente por dois sistemas. O principal é o sistema ubiquitina-proteasoma. Você deve se lembrar lá da biologia celular, quando a gente falava, quando a gente estuda lá na biologia celular sobre as organelas e sobre os processos de reciclagem dentro da célula, de renovação de produtos dentro da célula. O principal sistema de degradação de proteínas, proteínas que precisam estar, que são marcadas para morrer, para desaparecer, para ser degradado, para voltar a ser aminoácido, né?
é o sistema ubiquitina-proteasoma. Nesse sistema, uma pequena proteína, um polímero chamado ubiquitina, ele é covalente ligado a uma proteína que precisa ser degradada. Essa molécula, ela serve como um sinalizador para que a organela citoplasmática proteossoma reconheça e aqui dentro, num sítio catalítico, haverá a degradação daquela proteína. Então, no processo de atrofia, a célula vai degradar bastante proteína, vai diminuir o seu volume através desse processo catabólico. Então, o principal sistema é o sistema ubiquitina-proteasoma. E na atrofia também temos bastante autofagia acontecendo. Muitos vacúolos autofágicos, eles são vistos em células atrofiadas. Tá? Então, a autofagia, a gente também já sabe o que é a degradação de organelas citoplasmáticas através da formação de um autofagossomo, formando, quando se junta com o lisossomo, forma um autofagolisossomo e o lisossomo vai jogar aqui nessa bolsa, nesse autofagossomo, todo o seu conteúdo enzimático e todos os seus radicais livres que estão ali para degradar, para destruir moléculas. Vamos ver em mais detalhe cada uma delas. Não é nem ver em mais detalhes, é dar uma conceituada, tá? Para ficar esclarecido na nossa cabecinha. O sistema ubiquitina-proteassomo, nesse sistema de degradação, as proteínas intracelulares destinadas à destruição são covalentemente ligadas a uma pequena proteína chamada ubiquitina, que serve então como marcador, e então degradadas por pequenas organelas citoplasmáticas chamadas proteossomos. Se você precisa de mais detalhes desse processo para dar uma relembradinha, vai lá e dá uma revisada no assunto, tá bom? E a autofagia também. Vamos conceituar e fechar aqui o entendimento. A autofagia é o processo no qual as células privadas de alimentos digerem seus próprios componentes. Então, nessa situação, vacúolos autofágicos são vacúolos intracitoplasmáticos circundados por membrana, que são formados dentro da célula e que contêm fragmentos de organelas. A função aqui é eliminar organelas citoplasmáticas. Então, tem a função de degradar os conteúdos celulares e usar esses produtos de degradação como moeda energética, liberando, né, diminuindo aquele déficit que existe porque não está tendo suprimento de nutrientes adequado. A atrofia ela pode ter algumas causas. As mais comuns a gente vai citar e vai falar um pouco sobre elas, que são a inanição, isso é, o não fornecimento de alimento para aquela célula, o desuso daquela célula, daquele feixe nervoso, daquele tecido, ou a diminuição da carga de trabalho sobre ele, a compressão, a obstrução vascular, que causa, né, a isquemia. Se não tem isquemia, tem menos oxigênio, né? Se tem isquemia, tem menos oxigênio, menos glicose, menos aminoácido, menos fornecimento de matéria-prima, né? E de energia. Perda de estimulação endócrina e perda de inervação. Vamos conversar sobre alguns deles. A inanição, a deficiência nutricional prolongada, ela vai resultar em uma atrofia mais ou menos generalizada no corpo da pessoa. Todo mundo já viu, todo mundo lembra, né, daquelas fotos que a gente vê de muitos países da África, lembra daquelas fotos dos documentários da Segunda Guerra Mundial, né, os judeus ali nos campos de concentração, couro e osso, né, em um severo estado de inanição. O que que acontecia? O que que acontece nessa situação? Uma desnutrição calórico-proteica profunda, que vai gerar um marasmo, então não está sendo oferecida àquela pessoa nem carboidrato, nem proteína, tá? Então, ela vai passar por um processo de não ter energia pronta rápida. Não tem energia pronta e rápida porque não está comendo carboidrato. O seu corpo vai, então, expoliar tecido gorduroso inicialmente, e depois disso, se continuar a mesma situação, vai expoliar tecido muscular, tá bom? Para usar proteína como fonte de energia.
E marasmo, então a pessoa fica marasmática, fica sem energia, porque toda a energia dela está sendo, ela está ali poupando a energia ao máximo para manter os seus órgãos vitais funcionando, tá? Então, uma desnutrição calórico-proteica profunda gera um marasmo, está associada ao uso do músculo esquelético como fonte de energia, após o esgotamento de outras reservas, como o tecido gorduroso. Isso resulta em consumo muscular acentuado, um processo catabólico acentuado, chamado de caquexia ou caquexia, tá bom? Além da caquexia, da inanição, a gente, assim, do não fornecimento de alimento, porque não tem, por exemplo, né? Ou porque uma pessoa se impôs um jejum por algum motivo, que é a da inanição, a gente tem essa caquexia, que é observada também em pacientes com doenças inflamatórias crônicas e principalmente com câncer. O que é que acontece? O próprio tumor produz uma quantidade muito grande de citocinas inflamatórias, principalmente fator de necrose tumoral, TNF, interleucina 1, interleucina 6, interleucina 8, mas principalmente TNF. E esses mediadores inflamatórios produzidos pelas próprias células tumorais, eles são responsáveis pela perda de apetite. Então, há uma perda de apetite, uma indução a pessoa não ter vontade da ingestão daqueles alimentos, né? E uma depressão lipídica, um consumo da gordura subcutânea da pessoa, né? Geral, assim, do corpo todo. Culminando com severa atrofia muscular daqui a pouco, que esse músculo também vai ser usado como fonte de energia daqui a pouco, tá bom? Então, assim, o próprio tumor, ele tem um metabolismo extremamente acelerado, ele rouba para si, né? Ele expolia o hospedeiro, tá? Ele rouba para si grande parte daqueles nutrientes para dar conta do seu metabolismo. Ele é ele é ali composto de células que têm autonomia de crescimento. Então, impondo então aquele organismo um quadro de caquexia, principalmente nas fases mais avançadas da doença. Outra causa de atrofia, que é o que a gente mais escuta e é o mais perto do nosso dia a dia, é a atrofia por desuso. Nesse esquema aqui, a gente vê, olha, uma célula, um músculo normal, assim, tá meio hipertrofiado, né? Não tá aquele músculo normal, né? Vamos dizer que esse homem é um trabalhador braçal, tá? E aqui, um músculo atrofiado, diminuído de volume. A pessoa deixou de praticar, assim, de ter um trabalho braçal, por exemplo. Passou um tempinho, uns meses, aquele músculo vai atrofiar, tá certo? Aqui também, do mesmo jeito, a gente tem um músculo nesse volume e aqui a gente tem um músculo atrofiado. Essa atrofia é devido à diminuição da carga de trabalho, isso é, da falta de exercício físico. Isso é comum, por exemplo, em pessoas que precisam imobilizar um membro para redução de uma fratura, aquele engessamento, né? Quando a gente vê uma pessoa, quando acontece, né? De uma pessoa fraturar um osso, ela vai então engessar aquele membro, né? Vamos dizer que foi o braço aqui nesse caso. E aí vai passar aqueles dias lá com aquele gesso, e enquanto ele tá com aquele gesso, o gesso é inexpansível nessa temperatura normal, né? Então ele não vai ficar contraindo aquele músculo. E então aquele músculo vai ficar em desuso por aquele tempo lá, 30 dias, 45 dias. E aí, quando a pessoa tira o gesso, a pessoa tá com aquele músculo mais fininho, tá? Porque ele ficou em desuso por aquele tempo em que ele estava engessado. Mas é uma alteração reversível, quando a pessoa tira o gesso e começa a movimentar de novo o braço, então aquele braço vai voltar, aquele músculo vai voltar às suas condições habituais, tá? E tem também um caso bem conhecido, bem comum da gente também ver, é de pessoas que precisam de um repouso prolongado no leito. Elas também vão ter seus músculos esqueléticos atrofiados. A gente viu muito isso agora no Covid, não é verdade? Os pacientes que precisavam ficar vários dias entubados, que ficavam ali naquela UTI por vários dias, 30 dias, 35 dias, quando elas começavam a voltar, né, saíam da intubação, voltavam à consciência, começavam a se movimentar, então seus músculozinhos estavam
bem atrofiados, e aí a pessoa vai ter que começar com exercício físico, com fisioterapia específica, reaprendendo a sentar, reaprendendo a fazer postura, e vai ficando em pé, e vai fazendo os exercícios progressivos, e a musculatura dela volta ao normal aos poucos, tá? Então, é a atrofia do desuso. Outra causa de atrofia, também bastante conhecida, a gente escuta bastante falar e tem muito dinheiro sendo desenvolvida, né? A pesquisa de células-tronco para tentar a recuperação dessas células, desses movimentos, é a atrofia por desnervação, que aqui é uma atrofia definitiva. Ela acontece devido ao rompimento de um feixe nervoso, de uma fibra nervosa, ou então na própria medula, né? E de forma que fica impossibilitada a transmissão do impulso nervoso entre a fibra nervosa e o músculo esquelético. Então, essa atrofia do muscular também é chamada de atrofia neurogênica. Lembrando que o metabolismo e funções normais do músculo esquelético, desse músculo estriado esquelético, dependente da nossa vontade, né, que a gente ativa o comando para ele contrair, dependem da sua inervação. Uma lesão dos nervos leva à atrofia das fibras musculares por elas, né, inervadas. Lembram do caso do cantor Herbert Viana? Não sei se vocês são novinhos demais, né? Ele era cantor, ele era o vocalista do Paralamas do Sucesso, e ele teve um acidente, eu acho que com ultraleve, que ele conduzia, dirigia, né? E ele levou uma queda e ele teve rompimento aqui nessa região lombar. Então, ele tem deficiência motora e sensitiva, eu acho, da região da lesão para baixo. A Mara Gabrilli, vocês conhecem a Mara Gabrilli? Eu acho que ela era deputada federal e eu não sei se ela já é senadora hoje. Mas a Mara, ela tem uma paralisia aqui. Ela teve um acidente de carro e foi a nível cervical dela. Então, toda essa região, os seus músculos do braço, seus músculos dos membros inferiores são atrofiados. É claro que ela tem dinheiro, ela pode fazer, né, uma fisioterapia bem arrojada, só que esse tipo de trauma vai gerar, né, uma atrofia da região da lesão para baixo, no caso dela, da região cervical, tá bom? Então é chamado de lesão medular ou trauma raquimedular. Além da desnervação por acidente, né, por rompimento de feixes nervoso, existe a desnervação relacionada com algumas doenças genéticas raras e até mesmo algumas doenças infecciosas que afetam os nervos que controlam os músculos. Uma das mais conhecidas é a ELA, a esclerose lateral amniotrófica. Lembra do Stephen Hawking, né? Que ele é um cosmólogo. Ele é um físico, né? Que entende muito aí do espaço, né? Publicou muito, tem as teorias dele aí do buraco negro, enfim. Ele é bastante conhecido e ele teve ELA, né? E descobriu quando ele era novinho. Então, o ELA é uma doença neurodegenerativa, vai havendo uma degeneração, né, de fibras nervosas e havendo, então, a parada, né, do impulso nervoso e a pessoa começa a perder os movimentos, até que perde todos os movimentos do corpo. Então, quando acontece em pacientes jovens, assim, né, e dependendo da evolução da doença, eu sei que deram para ele, não sei quem assistiu o filme, acho que é a Teoria de Tudo o nome, que acho que deram para ele 5, 6 anos de vida e ele viveu muito, mais de 50 anos, eu acho, depois que foi diagnosticado da doença. Então ele foi um caso assim raríssimo. Claro que ele tinha dinheiro, claro que ele era uma pessoa conhecida, claro que ele morava na Inglaterra, né? E tinha todo por quem ele era, ele tinha todo um arsenal tecnológico de medicina, né? Um parque tecnológico médico bem disponível para ele. E ele ainda viveu bastante, mas foi bem acima do esperado, porque a pessoa tem uma atrofia generalizada e vai parando todos os músculos, né? E aconteceu com ele ficou em aparelho, né? Respirando.
por muitos anos. E quem tiver mais curiosidade pode ver como é que foi o caso clínico dele, tá? Temos a síndrome de Guillain-Barré, que é uma autoimune, que também a pessoa começa a perder os movimentos, até do corpo todo, né? Até que perde também os respiratórios. Só que tem esse caso de Guillain-Barré, ele pode ser reversível. Tem casos que revertem, a pessoa tem que passar por uma fisioterapia muito longa, né, para reverter os movimentos, mas ela tem sim vários músculos atrofiados e tem outras doenças, como a esclerose múltipla, como a poliomielite, que é uma doença infecciosa. Lembram da vacinação que a gente toma quando é criança, né, da polio? Por quê? Porque é um vírus infeccioso, né? Ele infecta a trato gastrointestinal. E em 1% dos casos ele pode levar a doença muscular, tá certo? Nervosa, né? E, consequentemente, muscular. Então, a pessoa não consegue andar, tá certo? Tem outras complicações também. Então, são casos de atrofias musculares por desnervação. Temos também a atrofia por diminuição do suprimento sanguíneo, a atrofia devido à isquemia. A isquemia, que é a diminuição ou a ausência de suprimento sanguíneo para uma determinada região tecidual, pode ser, por exemplo, consequente a uma doença oclusiva arterial. Então, toda a região, depois daquela região de oclusão, em que você tem uma parada, uma diminuição, né, um menor suprimento sanguíneo, ele vai provocar atrofia. Se for uma parada total e o tecido não tiver outra fonte de irrigação, aquele tecido pode infartar, né? Pode sofrer um processo de morte por deficiência de suprimento sanguíneo. Então, a gente tem que essa região, quando tem uma diminuição do suprimento sanguíneo, né, pode desenvolverá atrofia. Por exemplo, a gente vê aqui nessa imagem do Robbins uma atrofia senil. Todo mundo usa essa imagem para sua aula, né? Na atrofia senil, há uma atrofia mais ou menos generalizada na pessoa, porque a atividade metabólica de vários tecidos e órgãos do idoso diminui, tá? Então, você vê, né, tudo no idoso é menorzinho, tá? Todos os seus músculos, os seus órgãos, a sua pele, suas mucosas, se a gente for olhar um corte histológico, é próprio da senilidade, tá? Nesse caso aqui, teve uma situação a mais. Aqui a gente vê a atrofia, um cérebro de um adulto jovem normal, que morreu por algum outro motivo, tá? Aqui tem as meninges, aqui tiraram as meninges. E a gente vê que os giros têm esse volume e os sulcos, eles são menorzinhos, mais apertados. Aqui tem uma atrofia do cérebro de um homem de 82 anos que tinha uma doença cerebrovascular arteriosclerótica. Então, ele tinha uma diminuição do suprimento sanguíneo naquela região. Além de ser próprio para a idade, você tinha uma redução no fornecimento de sangue, tá? Por arteriosclerose. Então, você tem a perda substancial de tecido, de substância cerebral, tá? Os giros, eles são mais fininhos, eles são menorzinhos e os sulcos, eles são mais alargados, maiores, tá? Mostrando perda de massa, de conteúdo, tá? De tamanho mesmo das células. Estes foram alguns casos de atrofia, existem outras situações que geram, mas acho que esses já foram suficientes para ilustrar, né, essa diminuição do volume. E agora a gente vai falar sobre hipertrofia, que é o processo contrário, o processo de aumento do volume das células. A hipertrofia, vamos conceituar inicialmente, é um aumento quantitativo dos constituintes e das funções celulares, provocando aumento volumétrico das células e dos órgãos afetados. Então, ao contrário da atrofia, que é uma diminuição do volume das células, a gente não está falando aqui de quantidade de células, tá bom? A gente não está falando aqui de mitose nem de apoptose, tá? A gente está falando aqui de tamanho, de volume celular.
Então, a hipertrofia é o aumento do volume celular, porque aumentou o quê? Os constituintes celulares. Há um aumento na síntese proteica, há um aumento na quantidade de massa citoplasmática, de organelas citoplasmáticas, tá bom? Provocando, então, esse aumento global do volume da célula e, consequentemente, do órgão afetado, dependendo do órgão que for, de onde estiver acontecendo aquela hipertrofia. Para que ocorra hipertrofia, é necessário que esteja havendo fornecimento de oxigênio e nutrientes aumentado, precisa haver chegada maior de sangue, precisa haver disponibilidade maior de aminoácidos, de glicose, de vitaminas, tá? Porque aquele metabolismo celular vai estar alterado. Precisa haver organelas e sistemas enzimáticos íntegros, tem que ter aí muito ribossomo, retículo endoplasmático rugoso, todo mundo produzindo. A máquina que produz proteína tem que estar funcionando a todo vapor. E tem que ter inervação preservada, assim como a desnervação provoca atrofia, porque é a inervação que está ali, ó, estimulando o funcionamento, mantendo a célula esquelética, da mesma forma, e muscular lisa também, e outras células também, só que em especial a esquelética. A inervação daquele tecido deve estar preservada para que ocorra esse processo hipertrófico. Então, a hipertrofia é uma adaptação celular que acontece em células que geralmente não têm capacidade mitótica, tá? Em condições naturais, normais, não tem capacidade mitótica. Ou que tem uma capacidade mitótica latente, que são consideradas células estáveis, que elas têm uma capacidade de reverter o ciclo celular se for necessário. Geralmente não fica proliferando, mas se for necessário, prolifera, como os hepatócitos, como os músculos lisos, né? Quando está diante de uma maior exigência de trabalho. Vamos citar alguns exemplos, porque a atrofia ela pode ser fisiológica, programada, ou pode ser patológica. Por exemplo, as fisiológicas podem ocorrer como um fenômeno programado, nesse caso aqui, hormonal. Acontece a hipertrofia da musculatura uterina da gravidez. O músculo liso, o miométrio, né, que forma a parte, né, interna do útero, antes revestido por endométrio, o miométrio, ele é composto por músculo liso. O músculo liso é uma célula que tem competência mitótica latente. Ela pode voltar ao ciclo e proliferar. Então, na gestação, a gente tem hiperplasia, que é o aumento da quantidade de fibras musculares lisas, e a gente tem também a hipertrofia. Cada célula individualmente aumenta o seu volume. Pode também ocorrer por um estímulo intencional, que é o que acontece no músculo estriado em atletas que estão ali estimulando seu músculo, aumentando a demanda de trabalho propositalmente sobre ele, fazendo então com que ele fique hipertrofiado. E a hipertrofia pode ser também patológica. Vamos citar, por exemplo, a hipertrofia patológica do miocárdio, que também pode ser fisiológica, tá? No atleta, mas existe a patológica. A hipertrofia da musculatura lisa de órgãos ocos, né? Se tiver algum obstáculo à frente que demande dele um trabalho maior. E também a hipertrofia do órgão vicariante. Vamos dar uma olhadinha. Vamos começar dando o exemplo da hipertrofia da musculatura uterina durante o processo gestacional. Aqui a gente tem uma figura do Robbins, mostrando uma hipertrofia fisiológica do útero durante a gravidez, com as lâminas aqui do lado e tudo mais. Vamos lá. Aqui a gente vê o aspecto macroscópico de um órgão normal, de um útero normal, do seu volume não gravídico. E aqui um útero gravídico, removido logo após o parto, tá? Então, olha só, na lâmina, olha só a diferença de tamanho. Olha como é que ele chega a esse estado. Ele chega a esse estado por hiperplasia e por hipertrofia. Ele tem um aumento na quantidade de células e ele tem um aumento no volume das células. E aqui a gente pode ver uma lâmina de um útero normal. Olha só a quantidade, né? Aqui a gente vê, olha, os núcleos das células em roxinho e o citoplasma em rosa.
Quando a gente tem o útero gravídico, olha só como essa quantidade de material citoplasmático aumenta, os núcleos ficam bem mais afastados entre si, um do outro, significando o quê? Que aqui a gente tem um aumento da síntese proteica, um aumento de conteúdo citoplasmático. Isto é uma hipertrofia. Então, no músculo liso, a hipertrofia acontece geralmente por estímulo hormonal. As células dos músculos lisos, né, do músculo liso uterino, tem bastante receptor para estrógeno, resultando em uma maior síntese de proteína. Há também a atrofia da musculatura esquelética, né? A musculatura lá do bombadinho, da academia, que a gente vai lá cheio de esperança, né? De ficar com o músculo definido. O que que acontece ali? Quando há sobrecarga de trabalho sobre o músculo estriado esquelético, as células musculares sintetizam mais proteína e o número de miofilamentos aumenta. Isso é uma aula bem legal. Quem gosta desse assunto, eu recomendo que vá dar uma aprofundada nesse processo, né, dos receptores celulares de estiramento e como a célula ativa segundos mensageiros dentro dela, que vá sintetizar uma maior quantidade de fibras de proteínas. Então, há um incremento no número de miofilamentos. E isso aumenta a quantidade de força que cada miócito pode gerar, aumentando assim a força do músculo como um todo e a capacidade de trabalho do músculo como um todo. Então, a gente vê aqui um esquema, olha, um músculo, vários músculos aqui, né? Com volume, e aí a pessoa resolve ir para academia, vai malhar e tudo, e daqui a pouco seus músculos estão hipertrofiados, comum em atletas, comum em trabalhadores braçais. Lembrando, precisa ter uma oxigenação muito boa, precisa ter nutrientes adequados, tá bom? Porque tem muita síntese proteica ali acontecendo. E no caso, a gente falando aqui de músculo estriado esquelético, só que o músculo estriado cardíaco, ele também vai funcionar da mesma maneira. Se você tem um atleta, né, uma pessoa fazendo academia, você está ali aumentando a necessidade de bombeamento, né, do miocárdio, e esses mesmos estímulos vão também estimular o músculo cardíaco, tá? Então está associado, nesse caso vai haver uma hipertrofia. Botei aqui no slide meio que errado, tá? Esquelética é só essa aqui, a cardíaca é outro tipo de musculatura, músculo estriado também, só que é músculo estriado cardíaco, diferente, né? Vocês lembram? E nesse caso, também está associado a uma melhora de função cardíaca, porque a hipertrofia vai ser uma hipertrofia de um órgão como um todo, e não de algumas partes apenas, de alguns pontos específicos do miocárdio. Vamos falar agora da hipertrofia do miocárdio, que pode ter uma causa fisiológica, como a gente acabou de falar no slide anterior, que é o do atleta, e pode ter também causas patológicas. Quando há sobrecarga de trabalho sobre o coração, como a gente acabou de falar no slide anterior, o que acontece? Da mesma forma do músculo estriado, as células estriado esquelético. As células musculares sintetizam mais proteínas e o número de miofilamentos aumenta. Isso aumenta a quantidade de força que cada miócito pode gerar, aumentando assim a força e a capacidade de trabalho do músculo como um todo. Ok. Então, a gente tem causas fisiológicas de sobrecarga, principalmente treino físico dinâmico, né, em atletas de alto rendimento. Vai haver um aumento do músculo do miocárdio. Só que a gente tem várias causas patológicas de sobrecarga ao coração. Por exemplo, hipertensão arterial é a mais comum. Se você tem uma hipertensão arterial sistêmica, você vai ter uma resistência maior, o coração vai precisar, uma resistência periférica, né, vascular maior. O coração vai precisar de mais força, especialmente o ventrículo esquerdo. Vai precisar de mais força para bombear aquele sangue, para mandar aquele sangue embora.
Também problemas valvares, as válvulas cardíacas, se elas não estiverem fechando e permitindo certo refluxo, fechando muito bem, né? E permitindo certo refluxo, isso vai causar um aumento do tamanho do músculo. Ele vai precisar de mais força para mandar aquele sangue embora. Então, olha só essa imagem também do Robbins. A gente tem aqui um miocárdio com dimensões normais. Quando ele tem com a espessura normal, e olha aqui o tamanho das câmaras, né? Esse aqui seria o tamanho natural normal. Mas olha aqui esse miocárdio hipertrofiado. A gente tem um músculo com aumento de volume e as câmaras com diminuição de volume, tá? Isso, obviamente, vai causar disfunção. E além dessa, principalmente da hipertensão arterial, que é o mais comum, por isso que os pacientes hipertensos, eles precisam estar controlados, precisam estar medicados, para não causar daqui a pouco uma insuficiência cardíaca. Essa aqui que é a mais comum, mas existem também outras causas de hipertrofia do miocárdio, por exemplo, causas genéticas e também causas de depósitos de substâncias em células cardíacas, só que esses aqui são menos comuns, tá bom? Então, o que a gente tem aqui? Uma situação patológica, uma situação que certamente provoca problemas no funcionamento. Vamos dar outro exemplo clínico de hipertrofia. Vamos ver agora uma hipertrofia do músculo liso da bexiga. É uma hipertrofia relacionada a um obstáculo à frente, tá? A hiperplasia prostática benigna, vocês lembram que a gente falou na aula passada, né? Na videoaula 1 do assunto? Hiperplasia prostática benigna, quando a gente tem proliferação de células da próstata e ela aumenta de tamanho. Esse aumento de tamanho, aqui a gente tem uma próstata de um tamanho normal. Aqui a gente tem uma próstata aumentada. Essa próstata aumentada vai causar um estreitamento da uretra e vai acontecer o que com esse músculo liso? Ele vai precisar, vai ter mais esforço para a eliminação daquela urina. Então, a hiperplasia prostática benigna, ela pode levar ao aumento da musculatura lisa da bexiga pelo aumento do esforço para eliminar a urina a partir de agora. Então, a gente tem, porque aqui no esquema não está mostrando bem a hipertrofia, tá? Não tá, a gente não vê entre um desenho e outro uma mudança de volume. Mas, se a gente entender, a gente tá entendendo um princípio. Se a gente tem um obstáculo à frente, esse músculo liso de um órgão oco, ele vai exercer uma maior, ele vai precisar de um maior esforço para eliminar aquele conteúdo que tem dentro dele, no caso da bexiga, tá? Então, a gente vai ter aí depois, com o tempo, a hipertrofia da musculatura lisa da bexiga. Temos também a hipertrofia do órgão vicariante. A gente já falou bastante do órgão vicariante na aula 1, mas só para a gente lembrar que a gente tem uma hipoplasia renal unilateral, tá? A gente viu que quando a gente tem uma agenesia ou uma hipoplasia de um órgão par, o outro órgão, aquele que precisa trabalhar mais, precisa trabalhar pelos dois, ele vai ter um aumento de volume. E esse aumento de volume pode se dar por hiperplasia e hipertrofia. A gente pode ter as duas situações combinadas. Então, pode haver aumento do tamanho das células do órgão vicariante para dar conta da demanda funcional proveniente da ausência do seu par. Então, nessas situações, pode ocorrer simultaneamente os fenômenos de hiperplasia, pode haver proliferação celular e pode haver também hipertrofia, o aumento do volume celular. Até aqui tudo bem, pessoal? Estão acompanhando? Estão comigo? Espero que sim. A gente vai dar agora uma pausa aqui nos assuntos relacionados aos distúrbios de crescimento e as adaptações relacionadas ao crescimento celular, a mudanças de quantidade e de volume das células. E a gente vai entrar num assunto agora que são as adaptações e os distúrbios relacionados à diferenciação celular, tá?
Lembrando, a diferenciação celular é a especialização morfológica e funcional da célula. Ela adquire uma função que vai permitir-lhe, ela adquire uma forma que vai permitir-lhe executar determinada função. Então, essa é a especialização. E nós temos vários e vários tipos de tecidos diferentes do nosso corpo. A gente já falou sobre isso na aula 1. A gente vai falar agora sobre distúrbio na diferenciação e a gente vai começar a falar sobre metaplasia. São poucos os assuntos, os casos que a gente tem nos livros sobre metaplasia. Então, a gente vai conversar sobre alguns deles. Esse é um distúrbio adaptativo que acontece quando uma célula está diante de uma agressão e precisa se defender. Então, ela se defende mudando, né, o fenótipo daquele tecido. Vem comigo, bora lá. Vamos por partes. Vamos por partes, então, né? Quando a gente fala de metaplasia, a gente vai lembrar que para uma célula ela se diferenciar, a diferenciação de uma célula ela vai estar relacionada com o seu microambiente. Fatores de crescimento, citocinas, moléculas sinalizadoras presentes na matriz extracelular vão atuar sobre uma célula, determinando um padrão de expressão gênica, tá? Na metaplasia, nós vemos que há uma mudança nesse caminho de padrão de expressão gênica. Como isso funciona? Vamos começar resumindo, para a gente entender. Metaplasia, então, é uma alteração celular reversível, na qual um tipo celular diferenciado, epitelial ou mesenquimal, ele é substituído por outro tipo celular dentro da mesma linhagem germinativa. Na verdade, quando a gente diz que é uma alteração celular reversível, na verdade, acho que a gente deveria dizer que é uma alteração epitelial, é uma alteração tecidual reversível, porque não é a célula diferenciada que vai desdiferenciar e se transformar em outra. Não, como até antigamente a definição de metaplasia era essa. Mas hoje não. O que acontece é que há uma reprogramação genética nas células tronco presentes nos tecidos, nas células tronco presentes nos tecidos, para que quando há uma mudança no microambiente, às vezes uma célula mais sensível ela é substituída por uma célula mais resistente. É como se fosse uma adaptação protetora, onde células mais sensíveis elas são substituídas por outras mais resistentes para se protegerem das agressões a que são submetidas. Então, na metaplasia, você tem um tipo de epitélio e houve uma mudança no microambiente. Então, agora você vai ter outro tipo de epitélio. Aquelas células tronco que ficam ali, né, dando origem às outras que vão se diferenciando aos poucos. Ela vai ser reprogramada e vai começar a expressar genes diferentes, mudando um pouco a diferenciação daquele tecido. Só que isso só ocorre em células dentro de uma mesma linhagem germinativa. Por exemplo, uma célula epitelial, ela só pode se transformar, entre aspas, em outra célula epitelial. Ela mantém um padrão de acordo com a sua linhagem primitiva, tá bom? É como se fosse o resultado da reprogramação daquelas células tronco teciduais. Se antes ela produzia uma célula cilíndrica, epitelial cilíndrica, agora ela vai expressar genes que levam à diferenciação de uma célula pavimentosa, achatada, produtora de queratina, por exemplo, entendeu? Só que isso tem que ser, essa é uma definição sobre ser mais resistente do que a outra, que deve ser levada e considerada com cautela, porque nem sempre essa transformação ela é totalmente benéfica, né? Benéfica. Pois a célula original, aquela mais sensível, pode ter funções importantes que aquele novo tipo celular não tem. E a gente vê isso claramente no exemplo que eu vou dar a seguir, que é da metaplasia escamosa do epitélio respiratório. Essa é uma metaplasia super conhecida, tá? A metaplasia escamosa do epitélio respiratório. A gente tem aqui uma foto do revestimento de grande parte do trato respiratório, principalmente traqueia e brônquios.
Porque nas vias aéreas superiores, a gente tem uma porção de epitélio estratificado, que é esse aqui, ó, gente, estratificado escamoso, que tem essas células escamosas, pavimentosas, né, esses queratinócitos mais produtores de queratina, na porção mais superficial. Só que, porque é uma região de maior atrito, onde você está recebendo o fluxo de ar maior, quando você está ali divide ali a parte da orofaringe e nasofaringe, né? Tem uma certa comunicação na orofaringe com o trato gastrointestinal, né? Com a recepção dos alimentos. Então ali precisa de um epitélio mais resistente. Só que a árvore respiratória era praticamente revestida por epitélio respiratório, que é um epitélio pseudoestratificado, né? Parece ter mais de uma camada, mas tem só uma, porque as células têm largurazinhas diferentes, tá? E ciliado, e tem bastante células caliciformes produtoras de muco. A gente sabe que esse muco produzido é importante, e esses cílios também, na proteção contra a infecção por micro-organismos respiratórios, né? Na filtração daquele ar que está recebendo, que a gente está recebendo, né? Que chega aos nossos pulmões. Então, ele é muito importante. Só que quando a pessoa começa a fumar, a fumaça do tabaco, a temperatura, né, inalada com a fumaça, a, a quantidade de carcinógenos, a quantidade de produtos químicos ali inalado, isso tudo funciona como uma mudança no microambiente, como uma agressão ao microambiente respiratório. E para resistir àquela nova situação, né, clínica, o epitélio ele deixa de ser um epitélio pavimentoso estratificado, que é um epitélio cilíndrico, mas o epitélio respiratório ele é pseudoestratificado. Aqui a gente tem, olha, quase tudo, né? Pseudoestratificado. Tem uma parte que é ciliada, que é colunar. A gente tem aqui, então, um epitélio colunar ciliado, tá? Principalmente lá na região já de brônquio, é assim. E aqui a gente tem uma transformação desse epitélio para um epitélio estratificado com várias camadas, escamoso. Epitélio é epitélio, é a mesma linhagem, só que esse epitélio aqui, ele vai ser mais resistente a esses produtos químicos, à fumaça do cigarro, ao calor, só que ele não vai ter as boas funções que tem a presença dos cílios e das células caliciformes do epitélio original. Então, a gente vê aqui, olha, o epitélio pseudoestratificado ciliado e aqui uma metaplasia escamosa, uma transformação para um epitélio estratificado escamoso. Então, isso aqui é uma metaplasia escamosa, mas comumente descrita na metaplasia escamosa do trato respiratório. De novo, nos tabagistas, o epitélio respiratório da traqueia e brônquios passa a ser pavimentoso estratificado devido à irritação crônica promovida pela fumaça do cigarro. Essa metaplasia ela traz prejuízos também ao fumante. Se por um lado o novo epitélio ele é mais resistente, tá bom? Por outro lado, os importantes mecanismos de proteção contra infecções, que é a secreção do muco e o movimento dos cílios, eles serão perdidos. Então, a pessoa que está fumante está mais susceptível às infecções no trato respiratório, por causa dessa metaplasia. Outra metaplasia bem conhecida é a esofagite de Barrett, em que há a transformação do epitélio pavimentoso estratificado do esôfago em epitélio colunar parecido, similar ao do estômago e intestino. De novo, vamos lá, por partes. Aqui a gente tem uma lâmina mostrando um epitélio estratificado com várias camadas, pavimentoso, com camadas achatadas na porção mais superficial. Isso aqui é o epitélio do esôfago, tá? Quando a gente come, a gente deglute, o alimento chega até o nosso estômago pelo esôfago. Você já sabe disso. Aqui nós temos um epitélio cilíndrico, tá? Também cheio de glândulas, um epitélio parecido com o do estômago e do intestino, preparado para aguentar, para produzir muco, para preparar, né? Capacitar esse tecido a aguentar a acidez que também é produzida, né? Na mucosa gástrica.
O que que acontece? Esse pH baixo, ele é próprio do estômago, não do esôfago. Mas existem pessoas que têm refluxo. Você conhece alguém que tem refluxo? O refluxo, então, é a volta, né, do alimento do estômago subindo pelo esôfago, né? Às vezes até a pessoa pode chegar a vomitar ou não, ou só mesmo aquela sensação, né, de volta, de empachamento. Não é bem de empachamento, mas é da volta mesmo do alimento. O que que acontece se aquela pessoa tem um refluxo assim por muito tempo e não trata, não tem as estratégias corretas de lidar com aquilo? O esôfago, a saidinha ali, o finalzinho do esôfago, entre o esôfago e o estômago, aquela região toda vai sofrer uma metaplasia, porque aquela região vai ter que se preparar para aquela acidez que antes ela não tinha. Então, ela deixa aquele epitélio do finalzinho lá do esôfago, deixa de ser um epitélio estratificado, pavimentoso, e passa a ser um epitélio cilíndrico simples, tá? Então, isso é uma metaplasia. O esôfago de Barrett é uma doença em que o paciente apresenta refluxo gastroesofágico. Como a mucosa que reveste o esôfago, ela não é preparada para suportar a acidez do suco gástrico, o epitélio do esôfago ele vai responder de forma protetora, ele vai sofrer uma metaplasia. Isto é, vai haver a transformação de um epitélio pavimentoso estratificado, que é esse aqui, ó, próprio do esôfago, em um epitélio colunar semelhante ao epitélio gástrico intestinal. Então, isso é uma metaplasia. Essa metaplasia aqui, ela requer atenção, acompanhamento, porque ela é considerada uma situação potencialmente maligna, potencialmente neoplásica, tá bom? E para terminar, a gente vai falar um pouco sobre as neoplasias, que elas podem ser tanto um distúrbio de proliferação, quanto de diferenciação celular também. Uma neoplasia, ela é um crescimento. Então, é um distúrbio de proliferação sempre. Se ela for só, as células adquirem autonomia de crescimento. Se for só isso, ela é uma neoplasia benigna. Mas, se aliado a essa autonomia de crescimento, as células das neoplasias, aquelas células neoplásicas, elas também tiverem padrões diferentes de expressão gênica em relação à sua morfologia, seu tipo celular, nós estaremos diante de uma neoplasia maligna. Vamos apenas dar alguns conceitos aqui nessa aula agora. E vocês aguardem um pouco que depois a gente vai ter uma aula mais completa, super completa, sobre neoplasias. Conceituando, neoplasia. Neo é novo, plasia é crescimento. Novo, crescimento. Nós estamos diante de um novo crescimento que está acontecendo no organismo da pessoa que não deveria, não tem razão de existir, tá? Não tem razão biológica de existir, mas está acontecendo. Então, isso é uma neoplasia, é um novo crescimento. A neoplasia, então, é uma massa anormal de tecido. É um crescimento de tecido que não tem razão biológica de existir, como eu acabei de falar. E mais ainda, a velocidade de crescimento desse novo tecido, desse novo crescimento que surgiu, não está coordenado com o ritmo de crescimento dos tecidos vizinhos. Ele cresce mais, ele cresce além. E mesmo se for retirado o estímulo inicial, que inicialmente, né? O estímulo inicial que inicialmente estava induzindo aquelas células a proliferar, o crescimento da neoplasia ela não para mais. Começou, já houve mutação em genes que controlam a proliferação celular, o ciclo celular. Isto é, ela adquiriu autonomia de crescimento. Então, essa é a palavra que melhor define a neoplasia, um novo crescimento que tem autonomia. E esse novo crescimento é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? As neoplasias, elas podem ser benignas ou malignas, como o nome está dizendo. Elas podem ser do bem ou elas podem ser do mal. A neoplasia benigna, então, vamos lá, é uma massa de tecido que exibe apenas um descontrole da proliferação. Então, a gente tem aqui um problema de crescimento, de proliferação celular descontrolada. Só que tem aquela lesão, faz uma biópsia, manda para o laboratório, faz o exame histopatológico, confecciona a lâmina. O patologista lê, quando ele lê aquela lâmina,
que é que ele vai ver ali? Um crescimento, tá? Uma massa celular, por exemplo, que as células mantêm a sua forma semelhantes àquelas células normais, de um tecido normal. Já na neoplasia, não. Maligna, não. É uma massa de tecido que, além das células estarem proliferando descontroladamente, elas também apresentam alterações na sua forma. Faz a biópsia, manda para o laboratório, vê a lâmina. Quando o patologista sentar para ver a lâmina, o que é que ele vai ver? Células de aspecto diferente da normalidade. Então, existem várias características de malignidade numa célula. Então, ele estuda para isso, ele sabe quais são as características de malignidade, conhece os arranjos característicos de uma neoplasia maligna, e ali ele vai soltar um laudo. Então, a neoplasia benigna e a maligna tem essa diferença, porque aqui a gente tem também uma diferença de tipo celular, de diferenciação celular. Mas por que será que as neoplasias malignas recebem esse nome? Será que elas são perigosas ou que fazem mal ao organismo? Certamente que sim, para receber um nome desse, né? Certamente que sim. As neoplasias malignas, elas têm um comportamento clínico bem agressivo, bem mais agressivo do que as benignas. As benignas, em geral, elas não têm um comportamento agressivo, a não ser que elas estejam situadas em localização anatômica, que esteja comprimindo outros órgãos, ou então que ela seja produtora de grande quantidade de hormônios e descontrole isso no organismo. Mas o seu crescimento, o seu comportamento clínico geralmente é mais indolente, é indolente. Vamos ver aqui no quadrinho a seguir algumas lesões ou algumas características dessas lesões que distinguem o comportamento clínico de uma e de outra. As neoplasias benignas, em geral, apresentam crescimento lento, crescimento exofítico, isto é, para fora, se a gente estiver falando de tumores superficiais, né, de superfícies corporais. Então, crescem para fora, facilitando o diagnóstico, facilitando a visibilidade, e são descobertas mais rápido, digamos assim. Geralmente são bem delimitadas, justamente porque tem um crescimento lento, e até formam cápsulas muitas vezes. Uma cápsula de tecido conjuntivo fibroso que delimita aquela lesão. Não costumam recidivar. Recidivar significa voltar, tá? Você faz a cirurgia e ela volta. Nas neoplasias benignas, geralmente não acontece isso, justamente porque muitas formam cápsulas. Não tem atipias celulares. Olha no microscópio, o que é que a gente vai ver? Células com características morfológicas de normalidade. As células, em geral, têm boa adesividade celular, elas têm várias moléculas de superfície normais, a expressão delas normal, e não emitem metástases, não têm essa capacidade de espalhamento. Enquanto que as neoplasias malignas, elas têm crescimento rápido, infiltrativo, não tem limites precisos, então precisa ser feita uma cirurgia de remoção com a maior margem de segurança. Não formam cápsulas geralmente, justamente porque tem esse crescimento mais rápido. Recidivam frequentemente quando não é dada uma boa margem de segurança durante os procedimentos cirúrgicos. Apresenta várias atipias celulares, características de malignidade quando a gente faz a lâmina. Adesividade diminuída, o que favorece a emissão de metástases. O espalhamento, né? A capacidade que ela tem de adentrar num vaso e implantar-se à distância. Então, são características bem diferentes umas das outras, tá? Por isso que a neoplasia é maligna mesmo. Vamos ver alguns exemplos aqui de neoplasias. Aqui a gente tem um papiloma. Papiloma é uma neoplasia benigna em pele, provocado pelo papilomavírus humano. Esses papilomavírus, eles têm tropismos cutâneo e mucoso, e eles promovem um aumento da proliferação celular, né, descontrolada. Então, aqui é uma lesão pequena, dá para fazer uma biópsia já excisional, né, mandar para o laboratório e acompanhar, tá bom? Essa região aí, por um tempo. Já aqui a gente vê um melanoma. Melanoma é uma neoplasia maligna em pele. Ela tem essa característica de não ter crescimento exofítico para fora. Ao contrário, o melanoma ele tem um crescimento endofítico ou infiltrativo. Ele tem outras características específicas do melanoma, como essas cores, né? Várias cores na mesma lesão, essa assimetria de borda. Mas isso aqui é tipicamente uma lesão maligna
cujo caráter aqui é bem agressivo, tá bom? Aqui a gente tem também outra lesão em pele, só que agora é uma lesão maligna, mas não de melanócitos, mas de células epiteliais escamosas. Então, essa lesão aqui, ó, parece inocente, né? Porque é pequena ainda. Como é na pele, a pele é mais fácil a visualização, a inspeção visual, né? Fazendo com que a pessoa procure mais rápido um profissional. Então, essa lesão aqui que parece inocente, quando foi feita a biópsia e enviada para o laboratório, é um carcinoma de células escamosas. É uma neoplasia maligna. Nós falamos, então, de vários distúrbios e vários processos adaptativos de crescimento e de forma, né, de tipo celular. A gente vai, então, dar uma parada aqui, sabendo que ainda tem outras formas da célula se adaptar a mudanças, a oferta que vem do meio. É através do acúmulo de substâncias em seu citoplasma. Ela reserva um lugar dentro dela e acumula substâncias ali, que é o tema da nossa próxima aula, tá bom? Para a gente fechar essa parte de adaptação celular, ok? Até lá!